A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 da nossa revista da Escola Bíblica de Adultos. O tema desse trimestre é a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O título dessa lição 9 é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O texto áureo dessa lição está em Jó 28, que diz assim: Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Verdade prática é que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor, e os objetivos específicos desta lição é expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede todos os bens materiais existentes. Revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Vamos então analisar o texto básico aqui, que é o capítulo 28 de Jó todinho, os 28 versículos. E nós vamos aqui passando, versículo a versículo, analisando. Por quê? Nós estamos vindo de uma sequência onde os amigos de Jó vinham acusando Jó de pecado, de ter falhado perante Deus e que todo o sofrimento que estava sobre ele era por causa de suas falhas, né? Estava ali debaixo de muita acusação e Jó o tempo todo ele falando, eu quero saber o que Deus tem para me falar. E aqui nesse capítulo 28 nós vemos uma continuidade, né? Uma sequência que Jó vem trazendo assim conhecimentos profundos da palavra de Deus, muito profundos. E nós vamos ver esses conhecimentos depois se refletindo em outros livros da Bíblia, né? Acredita-se que o livro de Jó foi um dos primeiros livros a serem escritos, né? Ou seja, Jó ele é bem antes de Moisés. Alguns estudiosos dizem que Jó é contemporâneo ali de Abraão, por ali, Melquisedeque, naquela faixa ali de tempo, né? Então é bem antes de Moisés, e nós vemos Moisés, quando escreve ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, relatando algumas frases, algumas colocações de Jó. E depois nós vemos Salomão também citando, e várias outras citações desses estudos. E o foco é a gente entender sobre sabedoria, inteligência e o temor de Deus nessa lição, ok? Então Jó ele começa fazendo uma comparação da sabedoria com pedras preciosas, com metais preciosos. Ele começa a falar de mineração, porque desde a sua época, que é bem remota, as pessoas já tinham um empenho em buscar essas pedras preciosas, essas coisas que são valorosas, porque tinham muito valor naquela época. E para buscar essas coisas de valores, né, pagava qualquer preço. Porque quando você encontra uma pedra preciosa, um minério, ouro, diamante, safira, esmeralda, o valor é muito grande desses metais. É muito grande, tem muito valor. E recompensa todo o esforço que é feito. Então Jó ele está fazendo uma comparação com a sabedoria divina. Que quando você encontra a sabedoria divina, quando você recebe a sabedoria divina, ela excede todo o valor, ela excede qualquer coisa, qualquer empenho, qualquer gasto, investimento que você teve para alcançá-la. A sabedoria divina, ela é muito mais preciosa do que minérios, ouro, prata, safiras, diamantes e assim vai.
Então, Jó, ele começa a ensinar isso aqui no seu discurso. E ele enfatiza aqui, ele faz duas perguntas quando ele está fazendo essas comparações, e ele pega, e no último versículo, que é o texto áureo que nós lemos, ele responde a essas perguntas. E é nisso que nós temos que refletir, tá? Então, vamos lá. Então aqui ele vai começar, a partir do primeiro verso do capítulo 28, ele vai começar a falar dos mineiros e da mina. Jó, ele é um profeta. Ele está falando coisas assim inescrutáveis, coisas que estão no coração de Deus. Ele fala, eu sei que meu Redentor vive, que um dia se levantará sobre a terra. Ele faz muitas declarações proféticas, principalmente sobre Jesus Cristo. Ele fala da criação do homem pelo Espírito Santo de Deus. Jó, ele revela, assim, mistérios profundos. Ele é um profeta de Deus que fala inspirado pelo Espírito de Deus, tá? E um profeta, ele fica indignado quando algo se levanta contra a criação de Deus. Jó está falando ali, né, da destruição subterrânea que era feita, que ainda é feito, a destruição do planeta Terra para poder se extrair as riquezas. Né? Aquilo que os homens vê grande valor, eles acabam destruindo as coisas que estão ao seu redor para conseguir pegar essas coisas de valor. Sendo que ele não tinha necessidade nenhuma disso. Então ele se levanta como uma voz profética nesse discurso no capítulo 28, até mesmo para falar sobre a destruição ambiental. Então vamos lá, ó. 28:1. Certamente a prata tem suas minas, e há um lugar para o ouro que se refina. Então ele está falando assim, ó, as coisas de valor, ela tem lugar. E quando você encontra algo de valor, ela precisa ser refinada, ela precisa ser trabalhada. Então existe um lugar aonde você consegue encontrar a sabedoria de Deus. Mas quando você encontra a sabedoria de Deus, a sabedoria divina, ela precisa ser trabalhada. É por isso que a pergunta áurea aqui de Jó, que ele faz por duas vezes essa pergunta, ele fala, né? Aonde que está a sabedoria? Aonde? Mas onde pode ser achada a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Ó, lá no 28:12 ele faz essa pergunta e depois ele repete essa pergunta antes de responder no último versículo, tá? Então, ó, aonde pode ser achada a sabedoria? Ele fala só, certamente a prata tem suas minas. Então a sabedoria está numa mina, está num lugar escondido que precisa ser alcançado. E ele fala, e onde está o lugar do entendimento? Ou em outra tradução da inteligência, ele fala, e há um lugar para o ouro que se refina. Então não basta você alcançar a sabedoria divina, você tem que trabalhar ela, você tem que aplicar a sabedoria divina na sua vida. Como? Com palavras e com atitudes. Porque sem palavras, sem atitude, ela vai perder o seu valor, a sua utilidade. Então, existe um lugar e existe um trabalho que tem que ser feito. Então, um lugar, você vai buscar o lugar onde está a sabedoria divina. Eu já vou explicar onde ele está. E você precisa trabalhar, refinar esse algo precioso que você encontra em Deus. 28:2. O ferro é extraído da terra e o bronze é fundido da pedra. Olha o que ele está falando. Ó. Vamos lá para Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, versículo 9. Aqui nesse capítulo 8 de Deuteronômio, nós vemos Moisés nos dando instruções de como viver corretamente na presença de Deus, de como crescer espiritualmente e de como conquistar as coisas, principalmente aquilo que é valioso, a sabedoria. Então, em Deuteronômio 8:9, ele fala assim, ó, terra em que não comerás o pão com escassez, ou seja, é uma terra que vai dar pão abundante, onde nada te faltará, terra cujas pedras são ferro, e de cujas montanhas extraireis o metal.
metal. Olha que coisa mais profunda que nós temos aqui. Ó, ele está falando, né? É um mistério. Você volta aqui pro Jó 28:2 e fala: o ferro é extraído da terra e o bronze é fundido da pedra. E da onde que você extrai isso? Ele fala aqui, ó, você extrai isso, ó, terra cujas pedras são ferro. E da onde que vem essas pedras? E de cujas montanhas extrairei o metal. Ou seja, você vai encontrar essas pedras preciosas, esses minérios preciosos, você vai encontrar eles, sabe aonde? Na montanha, no monte, no esconderijo do Altíssimo. Tudo que a gente precisa está no esconderijo do Altíssimo. Tudo que nós precisamos está no Monte Santo de Deus. E a Bíblia é bem clara no Salmo 99, falando que o lugar de habitação de Deus é no Monte Sião, é no Monte Santo. É no lugar santo, é no monte alto, elevado. Então, se nós quisermos a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, nós temos que chegar até esse Monte Santo, até o Monte Sião, até esse monte alto. Quando eu falo Monte Sião, eu não estou falando de geograficamente aqui na terra, ali em Israel, não. Quando eu falo Monte Sião, estou falando Monte Sião espiritual, o local onde é a habitação de Deus, o céu. Então, se nós queremos a sabedoria divina, nós temos que chegar até o céu. Nós temos que chegar até onde estão escondidos esses tesouros. E a Bíblia chega a falar para nós em outros textos que antes mesmo da fundação do mundo, antes do homem ser criado, os anjos de Deus, eles já viviam em congregações, eles trabalhavam, eles louvavam, produziam adoração a Deus. E qual era, vamos assim dizer, um metal precioso, algo de muito valor que eles produziam? A Bíblia chama de pedras afogueadas. Pedras afogueadas. Qual era o valor dessas pedras afogueadas? Essas pedras afogueadas, elas produziam incenso, adoração que Deus recebia através das suas narinas. E nós vemos lá em Isaías 6 a preciosidade dessas pedras afogueadas, quando Isaías, tendo a visão de Deus, quando ele alcança, quando Isaías entra no Monte Santo de Deus, quando ele chega no Monte Sião, no lugar de habitação do Deus Altíssimo, e ele contempla a glória de Deus, e ele fala: eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim, pecador. Um anjo pega uma pedra afogueada do altar de Deus e toca nos lábios de Isaías, e ali ele é purificado, ele é perdoado. E essa purificação dos lábios de Isaías, o apóstolo João, ele nos ensina assim, ó: se andares na luz como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. Porém o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ou seja, aquela pedra afogueada de um valor inestimável, que era ali produzida nos montes das congregações, onde os anjos residiam, trabalhavam e adoravam a Deus, essas pedras tinham o poder de purificar, de trazer o perdão para o pecado dos homens. Tanto que nós vemos isso acontecendo com Isaías. É uma preciosidade que não tem tamanho. Então essas pedras, elas estão escondidas, elas estão em meio a montanhas. É preciso você buscar, alcançar, cavar, mergulhar e bem profundo para conseguir essas preciosidades de Deus. E desde lá Deuteronômio, capítulo 8, 9, que nós lemos, já vem contando esses mistérios, mas você só vai entender porque esse texto de Deuteronômio 8, 9 é baseado nesse Jó 28, 2. Se você não conhecesse o de Jó, você não consegue entender da preciosidade que é a sabedoria de Deus, que precisa ser alcançada, conquistada. Tem um preço de busca a ser pago para alcançar essa sabedoria divina. Jó 28, 3. O homem, olha o que Jó está falando. O homem põe fim às trevas. O homem põe fim às trevas. Como que o homem põe fim às trevas? Jó está profetizando. Lá em Marcos 16, o Senhor Jesus fala assim: eis que vos dou autoridade para expulsar demônio, curar enfermos
e falar outras línguas. Jesus disse que ele veio para desfazer as obras do diabo, e o nosso dever aqui na terra é desfazer as obras do diabo. Lá em Romanos capítulo 16, 20, a Bíblia fala que nosso Deus esmagará Satanás, a serpente, debaixo dos nossos pés, a igreja. Nós fomos levantados na terra, a igreja, com uma finalidade: por fim às trevas. Olha o que Jó está falando. Eu vou até ler esse texto aqui, porque... Vamos lá para Romanos 16, 20. Só para eu ter certeza que é isso mesmo. Vamos lá. Romanos 16, 20. Ele fala assim, ó: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Por que Deus levantou a igreja? Para pôr fim às trevas. Jó já está falando isso, ó. Jó 28, 3. O homem põe fim às trevas. Não vão ser os arcanjos, anjos, seres celestiais. Jesus, ele se fez homem, habitou entre nós, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Porém, Deus deixou aqui o corpo dele na terra, chamado igreja, porque Jesus é o cabeça, diz o apóstolo Paulo, e nós somos o corpo. Ele deixou o seu corpo aqui na terra para esmagar Satanás. Então, nós, homens, como corpo de Cristo aqui na terra, nós vamos pôr fim às trevas. Profeta Jó, profetizando. E olha que essa abundância de profundidade profética de Jó veio mediante sofrimento, hein? Preste atenção nisso. O homem põe fim às trevas e esquadrinha até os últimos confins das pedras. Opa! Jesus é a rocha. Ele fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se os homens não clamarem, as pedras clamarão. Depois o apóstolo Pedro fala que nós somos pedras vivas numa edificação de Deus. Nós somos pedras vivas em uma edificação. E ele está falando aqui, ó: e esquadrinha até os últimos confins das pedras, que estão na densa escuridão e à sombra da morte. Qual é o papel da igreja? É saquear o inferno, é desfazer as portas, é desfazer as obras do diabo, é chegar com os dois pés na porta do inferno, porque Jesus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando ele fala isso, o que ele está falando? Imagina, você já assistiu algum filme onde existe guerra de cavaleiros, né? Tem um castelo, uma cidade murada, aí vem um reino para tomar aquele castelo, aquela cidade murada. Eles entram ali em redor daquele castelo e começam uma guerra. E vai chegar num ponto que eles vão se aproximando daquele castelo e vão começar a bater na porta, nos portões daquele castelo, daquela cidade murada. Eles vão bater nos portões até que aquele portão seja destruído e o exército que está afrontando aquela cidade murada consiga entrar. E quando eles entram, eles tomam posse. Então o que Jesus está falando é assim, ó: quando a igreja cercar o inferno e começar a marchar para tomar o inferno, quando a igreja se lançar para começar a bater nas portas do inferno, as portas do inferno dessa cidade murada não vai prevalecer. Elas serão derrubadas e nós vamos conseguir entrar no inferno e saquear, tirar aquelas almas, aquelas pedras vivas que estão na densa escuridão e à sombra da morte. Tem pessoas que estão escravizadas por diabo em vícios, prostituição, nas drogas, bebida, atormentada por demônios. E o que é isso? Essas pessoas são as pedras que estão na densa escuridão e à sombra da morte. E nós, homens, corpo de Cristo aqui na terra, vamos colocar fim às trevas e nós vamos esquadrinhar até os últimos confins das pedras. Olha o que ele está falando. A Bíblia fala, Davi, ele fala assim: Senhor, tira a minha alma da prisão para que eu possa te livrar, para que eu possa te louvar livremente. A Bíblia fala que existem regiões de cativeiros de alma. Principalmente nos Salmos, nas palavras de Davi, você vai ver regiões de cativeiro sendo descritas. Essas regiões de cativeiro
Elas estão ali no inferno. Então parte da alma das pessoas está aprisionada em um determinado cativeiro. Às vezes a alma de uma pessoa está aprisionada num cativeiro de medo, lá no inferno. E ela tem medo terrível a ponto de ter síndrome do pânico, de surtar. E assim, tem vários tipos de cativeiros de alma que existem, que aprisionam a mente da pessoa, a psique, a alma da pessoa. E isso está relatado na Bíblia. Então, quando Jó está falando assim, que o homem vai pôr fim às trevas e vai esquadrinhar até os confins das pedras, ele está falando que nós, como igreja, corpo de Cristo, precisamos romper, né, entrar pelas portas do inferno, que elas não vão prevalecer contra nós, e nós precisamos esquadrinhar até os confins, todos os cantos, todas as regiões de cativeiro onde essas almas estão presas, e arrancar essas almas de lá. É isso que Jó está falando profeticamente. Olha que coisa mais linda. Olha que sabedoria divina Jó alcança, e ele vem falando assim com maestria. Pô, pastor, mas eu li isso aí e não entendi nada. É porque você ainda não conseguiu chegar no Monte Sião. Porque eu vou contar agora, sabe aonde está a sabedoria divina? No coração de Deus. E quando você consegue alcançar o coração de Deus, você conquista a sabedoria divina. Como que eu faço, pastor, para alcançar a sabedoria divina que está no coração de Deus? Muita oração, muito joelho no chão, muito jejum, muito tempo meditando na palavra de Deus, para que você possa ter essa sabedoria divina na tua vida. Mas a sabedoria divina por si só, ela é bonita, mas você precisa aplicar ela na sua vida para ter o entendimento, para que você seja inteligente. Então Jó, ele está nos deixando aqui o caminho das pedras, né? Então o homem, primeiro ele fala, ó, certamente a prata tem suas minas, ou seja, tem um lugar onde está escondido, coração de Deus. E há um lugar para o ouro que se refina, ou seja, tem que ser trabalhado, tem que ser colocado em prática. O ferro é extraído da terra e o bronze é fundido da pedra. Ou seja, ele está falando da terra e da pedra, os mistérios estão lá, no Monte Santo de Deus, que nós vimos em Deuteronômio 8. Um texto responde ao outro, completa o outro. E para que eu preciso dessa sabedoria divina e por que eu tenho que colocá-la em prática? Porque o objetivo do homem aqui na terra, da igreja de Jesus Cristo, é pôr fim às trevas. É esquadrinhar até os últimos confins das pedras, que estão na densa escuridão e à sombra da morte. Ou seja, arrancar aquelas almas do inferno. Esse é o papel da igreja aqui na terra. E ele continua assim, ó, 28:4. Abre minas longe do transitar dos homens. Ou seja, não está no meio dos homens a sabedoria divina. O poder de Deus para você pôr fim às trevas não está. Está quando você entra no seu quarto, fecha a porta e ora, passa horas e horas no oculto com Deus. Não está no transitar dos homens essas minas que detêm a sabedoria divina e o poder de Deus. Esquecido em lugares nunca pisados. Ó, Santo dos Santos. Não é qualquer um que entra ali. Para você conseguir entrar no Santo dos Santos e alcançar o que está no coração de Deus, você tem que fazer algo que Deus manda. Ele fala assim, sede santos como eu sou santo. Sem santidade ninguém verá Deus, ninguém pisa no Santo dos Santos. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que revela tudo para os outros, revela CPF, mas não sabe o que Deus tem para a vida dela. Não tem intimidade com Deus. Não consegue ouvir a repreensão de Deus e continua no pecado. Continua errando. Como diz a Bíblia, né? Aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, que tiveram essa intimidade com Jesus, como podem voltar para o pecado? Eles estão vituperiando, eles estão cuspindo na cara de Cristo. Eles estão dizendo não para Deus. Isso é terrível. E tem pessoa que a hora que está bem, a hora que está mal, a hora que está bem, ou seja, a hora que está bem, está ali, né, no poder, na unção, depois vai e gospe na cara de Cristo. Depois está bem no poder, na unção, vai e gospe na cara de Cristo. Vai chegar um dia que Jesus vai falar assim, não vos conheço. Ok? Então, abre minas longe do transitar dos homens. Ó, Jó já está falando, aonde que está a sabedoria?
como que eu vou falar assim, esse bem incalculável, de valor incalculável, ela está longe dos homens. Na carne você não alcança a sabedoria de Deus. Por isso que é muito jejum e muita oração. É só através do Espírito que você vai alcançar as minas, os tesouros de Deus. Esquecido em lugares nunca pisados. Ou seja, homem não pisa. Para você chegar lá, você tem que chegar em espírito. Por isso que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vive suspenso e distante dos homens. Vive suspenso. Não está nessa terra. A sabedoria divina não está nessa terra. Ela está suspensa. Ela está no alto. Ela não toca nas coisas dessa terra. Ela está nas regiões celestiais. Está no monte alto de Deus. Jó 28:5. Quanto à terra, dela vem o pão. Por baixo dela é revolvida como pelo fogo. Olha o que está falando. Essa terra, ela vai produzir pão, ela vai produzir coisas que são passageiras. Mas embaixo da terra, ela é revolvida pelo fogo. Porque o que nós temos embaixo? Nós temos o Sheol, ou o Hades. O que tem ali? Nós temos o lugar de tormento, nós temos o abismo, e ali antigamente tinha o seio de Abraão que Jesus levou cativo ao cativeiro. Nós temos outros vídeos no canal explicando essa parte do Sheol, do Hades. Mas resumindo, isso, nós temos aqui a terra, nossa esfera natural, humana, física, onde se produz o pão, e nós temos um outro lugar embaixo, onde é revolvido por fogo, aonde existe um lago de fogo e enxofre. Lembra quando Deus mandou o dilúvio, que ele abriu as comportas do céu, ele abriu algumas regiões debaixo da terra e a terra se inundou de água? Quando agora a terra for destruída, né? A primeira destruição foi através de água, e Deus renovou. Agora a Bíblia diz que quando ela for destruída definitivamente, então será feita nova terra e novos céus, ela vai ser destruída por fogo. O fogo já está embaixo dela. Deus vai abrir as comportas e o fogo vai vir e vai destruir a terra. Olha a sabedoria divina de Jó. Jó 28:6. As suas pedras ocultam o lugar das safiras e nelas há pó de ouro. Lembra que eu falei que Pedrão ele fala que nós somos pedras vivas? Tem muitos ministros de Deus que brincam com coisa séria, né? Existe na Bíblia uma unção que você consegue manipular a matéria, né? A lua é uma matéria, o sol é uma matéria, a água é a matéria, tá? Então, Jesus não andou sobre as águas, manipulou a matéria, fez aquela matéria ficar sólida. Josué não deu ordem para parar o sol e a lua, e o sol e a lua pararam, manipulou a matéria. E, por exemplo, Isaías fala para Ezequiel como uma prova de que você vai ser curado, para Ezequias, quer dizer, Isaías fala para o rei Ezequias, uma prova de que você vai ser curado. Você quer que o relógio adiante ou atrase? Né, o relógio solar que ele tinha. Ele falou, não, eu quero que atrase. Então voltou atrás. A terra voltou atrás no seu movimento ali de translação, para que o relógio voltasse no tempo, ou seja, manipulação da matéria. E aqui Jó está falando que existe essa unção, que muitos nem acreditam, porque nunca viram, né? Ele fala, suas pedras, ou seja, os filhos de Deus, as pedras vivas, né, ocultam o lugar das safiras, porque Jesus fala assim, mas vale você ajuntar tesouro nos céus, lá no oculto, do que aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Então nós temos que buscar os tesouros divinos, os tesouros celestiais de Deus. E quando nós alcançamos, nós ocultamos eles nas regiões celestiais. Não está à disposição da traça, da ferrugem dos homens aqui. E ele fala, e nelas, né, nesses lugares ocultos, há pó de ouro. Então tem alguns ministros que ministram, pedem, né, pro Espírito Santo de Deus, fazer aparecer pó de ouro, às vezes transformar objetos como relógios
de metal em ouro, anéis em ouro e outras coisas assim. Isso é possível? Sim. Isso é bíblico, só que hoje, nos nossos dias, está sendo usado com uma finalidade errada. Muitas vezes, né, você vê pessoas orando e aparece um dente de ouro, alguma coisa assim. E muitas vezes isso não é, como que eu vou falar assim, não é provocado. Acontece, é um sinal de Deus, é uma operação de maravilha, é algo maravilhoso. E geralmente quem recebe isso de forma espontânea tem uma experiência profunda com Deus, se converte, vai para a presença do Senhor. Porém hoje, muitos alcançaram essa unção e ao invés de escondê-la, estão usando ela como uma demonstração de poder para falar, eu sou poderoso. E o pior é que tem muita gente que vê, fica maravilhada com aquilo, não é para conversão, mas fica maravilhado, falando, não, realmente tem muito poder, agora eu vou seguir essa pessoa, eu vou dar dinheiro para essa pessoa, eu vou estar debaixo da cobertura dessa pessoa, porque não entende que esses mistérios de Deus é para ficarem escondidos, e eles só se manifestam com o propósito da salvação de pessoas, e não para demonstração de poder. Tem muitas pessoas que nunca viram isso, mas se você conversar com as pessoas mais antigas na igreja, você vai ouvir testemunhos dela de estarem em cultos onde a unção, o poder, a glória de Deus desce e pessoas começam a ter dentes trocados, começam a ter dentes de ouro, aparece dente de ouro na boca da pessoa sem ninguém falar nada, sem ninguém orar para isso, porque era a manifestação do poder de Deus. É o pó de ouro que está escondido. No meio dessas pedras está oculto, ok? Se você perguntar para os mais antigos, você vai ver. Hoje o pessoal já está banalizando, porque o pessoal descobriu essa unção, descobriu como que utiliza e está utilizando em benefício próprio, para aparecer, para fazer show. Tanto o pó de ouro como pedras preciosas. Então nós temos que tomar muito cuidado, isso está na Bíblia. Jó já vem falando, ó, suas pedras ocultam o lugar das safiras, e nelas há o pó de ouro. Ou seja, se eu sou uma pedra viva na edificação de Deus, eu tenho que ocultar essas coisas, e não ficar mostrando, esbanjando. Jó 28:7. Esse caminho a ave de rapina não conhece, nem o olho do falcão ouviu. Ou seja, é mistério de Deus. As bestas orgulhosas nunca pisaram ali, nem o leão passou por ali. O mineiro, né, aquele que trabalha na mina, não é lá o de Minas não, do queijo, é um mineiro da mina, estende a sua mão sobre a rocha pederneira, transtorna as montanhas produtoras. Aí nós volta lá para Deuteronômio 8:15, olha o que ele fala. Que te conduziu através desse deserto grande e temível, cheio de pragas, de serpentes venenosas e escorpiões, lugar árido em que não havia água, aquele que fez jorrar para ti água do duro rochedo, água do duro rochedo. Então ele está falando, ó, o mineiro estende sua mão sobre a rocha perdeneira, sobre o duro rochedo, transtorna as montanhas produtoras. Ou seja, Moisés, dá ordem à rocha e sair a água da rocha. É o que está lá em Deuteronômio 8:15. Olha que coisa maravilhosa. Quando você fala para a rocha produzir água, isso é uma transformação de matéria. É um milagre. Isso aconteceu com Sansão. Isso aconteceu com Sansão. Sansão era nazireu, ele tinha uma unção sobre a vida dele. E Sansão faz um voto com Deus e sai água da rocha. Isso é uma unção. E ele continua, 28:10. Corta os canais entre as rochas, e os seus olhos vislumbram coisas preciosas. Ó, corta os canais entre as rochas. Quanto mais você mergulhar na rocha inabalável, Jesus Cristo, os seus olhos vão vislumbrar coisas preciosas. Sujeita as correntes para que não fujam, ó, vai controlar o rumo das águas. E a Bíblia fala assim, Deus, ele pega os reis e inclina o coração dos reis como se inclina o leito de um rio. Jesus deu ordem às águas
E as águas obedeceram a Jesus Cristo. Sujeita as correntes para que não fujam. E o que está escondido traz a luz. Quando o povo estava para chegar ali em Jericó, e tinha que atravessar o Jordão, eles botaram o pé no Rio Jordão, as águas pararam. Elas não correram, elas não fugiram, elas pararam. Elas obedeceram. Isso é uma unção. Aí a gente chega no 28:12. Depois de falar tudo isso, ele faz de novo a pergunta, que tem gente que não entende. Mas onde pode ser achada a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Quem é a sabedoria? Sabedoria é uma pessoa. Onde podemos encontrá-la? Ela é Cristo. E agora Cristo encarnado, ele é revelado. Se você ler lá Provérbios, capítulo 8, você vai ver falando de Jesus como a sabedoria. Mas olha que interessante aqui, Provérbios 3,15, ó, ele fala assim, ó, mais preciosa é do que os rubis, e nenhuma de todas as coisas que desejares pode ser comparável a ela. Ele está falando da sabedoria. Ele está falando da sabedoria. Ela tem um valor inexprimível. 28:13. O homem não conhece o preço da sabedoria, nem tampouco a encontra na terra dos viventes. Tá vendo? Não é aqui, é lá no Monte Santo de Deus, é no coração de Deus. A sabedoria é Jesus Cristo. Por que eu falo que é no coração de Deus? Porque o apóstolo João, lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, fala que Jesus, ele estava escondido no seio do Pai, no coração do Pai. É a sabedoria de Deus. Tem que alcançar o coração de Deus, a mente de Cristo. Glória a Jesus. O homem não conhece o preço da sabedoria, nem tampouco a encontra na terra dos viventes. Ó, Jó está dando o caminho das pedras aqui. Ele fala assim, o abismo diz, não está em mim. Lembra o abismo lá no Hades, no Sheol? Não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não está na imensidão do oceano. Muitos estão explorando o oceano para alcançar riquezas, fazer descobertas incríveis. A maior descoberta da humanidade está no coração de Deus e você só consegue alcançar através de uma intimidade profunda com Jesus Cristo. Não pode ser adquirida com ouro, nem pode ser trocada a peso de prata. Não pode ser avaliada com ouro de Ofir. Dizem os estudiosos que o ouro de Ofir ele vem da Amazônia, aqui no Brasil, sabia? E desde a época de Jó já se fala de Ofir, dessa terra, onde produz um ouro preciosíssimo. Não pode ser avaliada com ouro de Ofir, nem com precioso ônix ou com safira. O ouro e o diamante não se pode igualar a ela, nem dar-lhe-ão em troca vasos de ouro fino. Nem sequer façam menção do coral e do cristal, pois o preço da sabedoria está acima dos rubis. Quando você vai pesquisar sobre essas pedras preciosas, você vai ver que muitas delas não têm preço. O ser humano não consegue colocar preço num rubi, num diamante, dependendo do tamanho, da pureza dele, é incalculável, não tem preço. Bilhões de dólares não dá um preço para ele, não tem preço. Só que Jó está falando, mesmo isto que não tem preço aqui na terra dos viventes, não chega nem perto do valor que a sabedoria de Deus tem. Só para você entender como isso é incalculável. O topázio da Etiópia, ó, ele está falando aonde tem essas pedras preciosas, e isso já foi comprovado na história da humanidade que essas pedras estavam neste lugar. Como que um homem lá de Uz dos Caldeus, lá da Mesopotâmia, como que ele vai ter esse entendimento que em Ofir, aqui, Amazônia, tinha ouro, que lá na Etiópia tinha... Olha a profundidade da sabedoria de Deus, o que Deus revela para aqueles que são retos, íntegros, temente a Deus e desviam-se do mal. Olha o que Deus revela, coisa maravilhosa. Então, o topázio da Etiópia não se igualaria a ela, nem poderia ser avaliada com ouro puro. De onde, pois, procede a sabedoria? Olha ele perguntando de novo, tem gente que não entende. De onde, pois, procede a sabedoria? E onde está a localização da inteligência? Porque a sabedoria é o conhecimento divino. É o conhecimento divino. A inteligência é você colocar em prática a sabedoria. Vê-la
está vedado aos olhos de todos os viventes, pois das aves do céu se oculta, nem os anjos têm acesso a isso, glória a Deus. A perdição e a morte, diz lá em Efésios 3, a Bíblia fala que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Tanto que você vê os demônios falando, né, sobre Jesus, Jesus mandando ele calar a boca. Eles estavam tentando extrair algo, uma confirmação. Quando o diabo afronta Jesus no deserto, fala: se tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus não fez com a transformação da pedra em pão para deixar mais dúvida no diabo. Tanto que se o diabo soubesse, tivesse certeza que Jesus era o Filho de Deus, ele não ia ter matado o inocente. Porque foi ao matar o inocente que ele perdeu. Então vamos lá. Vê-la está vedada aos olhos de todos os viventes, pois as aves do céu se ocultam. A perdição e a morte dizem: ouvimos a sua fama com os nossos ouvidos. Ou seja, o pecado e a morte ouviu a fama da sabedoria. Quem é a sabedoria? Lá de Provérbios 8, Jesus Cristo. Então ele veio à terra, se fez homem, porque o homem põe fim às trevas, Jó 28:3. E a perdição e a morte, o pecado e a morte, o reinado de Satanás aqui, ó, ouvimos a sua fama com os nossos ouvidos, porque ele venceu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Deus conhece o caminho dela e o lugar onde se encontra, porque ele vê até os confins da terra e tudo o que está debaixo do céu. Quando regulou o peso do vento, ó, vento tem peso, hein? Deus regulou o vento do peso. Olha a sabedoria de Jó. Quando regulou o peso do vento e avaliou a medida das águas. Deus mediu as águas, colocou a medida certinha, cada uma no seu lugar. Quando deu ordem para a chuva e prescreveu o caminho para os relâmpagos. Sabe aquela luz rápida que a gente vê no céu? Deus desenhou o caminho por onde eles percorrem até hoje. Olha que coisa linda. Então, ele viu a sabedoria e a deu a conhecer, estabeleceu-a e a esquadrinhou. Então, ó, ele viu a sabedoria, nós precisamos ver Jesus. Deus nos deu a conhecer Jesus, ele enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Estabeleceu ele como um rei, ressuscitando ele dos mortos. E a esquadrinhou. Ou seja, nós precisamos esquadrinhar, mergulhar no conhecimento de Cristo. E aí, Jó faz, né, a pergunta em 28:12 e em 28:20. Fala: mas onde pode ser achada a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? De onde, pois, procede sabedoria? E onde está a localização da inteligência? No 28:28 ele responde e disse ao homem: eis, Deus disse ao homem, tá? Eis que o temor de Deus é sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Então é assim, você quer ser sábio? Tem a sabedoria humana, onde você estuda muito, faz cursos, compra livros, essa é uma sabedoria humana, e os homens têm tendência a reconhecer as coisas que são dos homens, né? E tem pessoas que querem ser reconhecidas por méritos humanos, então existe a sabedoria humana. Porém, a sabedoria divina, ela não está em livros, ela não está nos cursos. A sabedoria divina está no teu nível de temor a Deus. E o temor a Deus vai fazer com que você se desvie do mal. O temor a Deus é assim, ó, eu sei que roubar é pecado, por exemplo. Desrespeitar o pai e a mãe é pecado. E isso gera temor no meu coração. Temor. Eu tenho esse conhecimento, ou seja, eu tenho a sabedoria divina que me fala que roubar e desrespeitar os pais é pecado. O temor a Deus vai fazer com que eu não peque. Então o temor é o conhecimento que vai gerar um sentimento no meu coração, na minha alma, no meu espírito, para não pecar. E o não pecar diante de situações que naturalmente me levariam a pecar, é a aplicação da sabedoria. Ou seja, eu gero um temor no meu coração e eu pratico esse temor. Ou seja, eu não peco. E isso, para mim, é a inteligência. Então, a sabedoria divina, ela é o temor a Deus. É o temor, não é ter medo. É não pecar.
é apartar-se do mal, é desviar do mal. Se você não tem temor a Deus, se você não obedece a Deus, se você não conhece os mandamentos de Deus, você não vai se apartar do mal. Porque a Bíblia fala assim, né? Quando nós entregamos os nossos dízimos, lá em Deuteronômio 14, nós aprendemos a ser temente a Deus. Consecutivamente, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você não entrega seus dízimos de todo o dinheiro que chega na sua mão, de tudo que chega na sua mão, sabe que tem pregador que recebe oferta e não dá dízimo da oferta que ele recebe? Ele não é temente a Deus, ou seja, ele não se aparta do mal, ele está roubando a Deus. E o que isso significa? Significa que ele não é sábio, ele não tem a sabedoria divina. Ele pode pregar lindamente, falar coisas que você nem imagina, mas ele não tem a sabedoria divina. E a sabedoria divina é muito mais preciosa do que qualquer coisa nessa terra. Então, para eu ter a sabedoria divina, eu tenho que conhecer os mandamentos de Deus, os mandamentos escritos aqui, ó, na palavra de Deus, e eu tenho que conhecer os mandamentos dele para mim. Aquilo que está no coração de Deus que se relaciona comigo. Qual é o meu propósito na presença de Deus? Eu tenho que conhecer isso. Para quê? Para eu poder obedecer. Então a sabedoria divina, quando eu quero ter essa sabedoria divina na minha vida, eu tenho que buscar aquilo que está no coração de Deus, eu tenho que buscar conhecer a sua vontade para a minha vida, eu tenho que buscar conhecer os seus mandamentos. Quando eu conheço os mandamentos de Deus, quando eu conheço a vontade de Deus para a minha vida, eu estou tendo a sabedoria divina em mim. Ok? Porque isso vai gerar temor para eu botar em prática os mandamentos, fazer a vontade de Deus. E quando eu pratico, aí eu tenho entendimento e inteligência. Porque você pode saber, ó, Deus já revelou para você que ele tem um chamado para você ir para a China, ser um missionário, uma missionária na China. E ele te revelou isso, você alcançou isso no coração de Deus, com muita busca, muita oração, muito jejum. Depois Deus enviou profetas para confirmar que o seu chamado é ser missionário na China. Só que já tem 10 anos que Deus falou isso com você e você não botou em prática. Então você alcançou a sabedoria divina, alcançou a vontade, o mandamento de Deus para a sua vida. Isso gerou um temor no seu coração, porém você não colocou em prática, ou seja, você não está sendo inteligente. Você não está tendo entendimento de Deus. Então eu preciso da sabedoria divina e eu preciso colocá-la em prática. Porque a sabedoria divina vai revelar os mandamentos e a vontade de Deus para a minha vida. Então que você possa ter esse entendimento, que você possa mergulhar, reconhecer que Jó verdadeiramente é um profeta de Deus, muito usado, ele alcança coisas que estão no coração de Deus, e daqui a pouquinho nós vamos ver nas próximas lições, quando Deus vem diretamente bater um papo com Jó, para revelar mais coisas que estão no coração de Deus para Jó. Olha que coisa linda! Então, nós precisamos ter intimidade com Jesus Cristo para alcançar aquilo que está no coração de Deus. Isso é a verdadeira sabedoria, que vai nos levar a ser tementes a Deus e a nos apartar do mal, a praticar o bem, a praticar a justiça. Então que Deus te abençoe com esse entendimento. Até a próxima aula, em nome de Jesus.